cultura é um sistema invisível, mas poderosíssimo, que roda por trás de todas as decisões, comportamentos e relações de poder dentro de uma organização. Olá, eu sou a Agatha Areias e esse é o Newcast, um espaço dedicado a inspirar uma nova geração de líderes. Hoje a gente vai falar de um tema que, à primeira vista, pode parecer conceitual demais, mas que na prática determina quase tudo o que acontece numa empresa. Não é exagero. O que a gente vai discutir aqui é literalmente o que separa empresas vivas de empresas zumbis. O papo de hoje é sobre cultura organizacional e, mais do que isso, sobre como ela funciona como um sistema operacional invisível que pode estar te impulsionando ou travando tudo. Cultura não é o que está no mural. Muita gente acha que cultura é aquela frase bonita na parede da recepção. Missão, visão, valores. Ou aquele discurso institucional que aparece no onboarding, sabe? Mas deixa eu te dizer uma coisa de forma bem direta. Cultura não é o que a empresa diz. É o que ela faz quando ninguém do RH está olhando. É o jeito como as pessoas realmente se tratam. É o tom das conversas de bastidor. É como a equipe se comporta quando está sob pressão. É como a empresa age quando ninguém está filmando. A cultura é um sistema invisível, mas poderosíssimo, que roda por trás de todas as decisões, comportamentos e relações de poder dentro de uma organização. Como todo sistema operacional, ela define o que é aceitável e o que não é, o que é valorizado e o que passa batido, o que gera promoção e o que gera isolamento. Gente, cultura é o sistema invisível que dita as regras não escritas. Vamos colocar isso numa analogia bem prática? Pensa num sistema operacional de computador ou celular. Você pode ter os melhores apps, os recursos mais avançados, mas se o sistema operacional estiver cheio de bugs, travado ou desatualizado, nada roda direito. O mesmo acontece nas empresas. Você pode ter boas pessoas, boas intenções, projetos incríveis, mas se o sistema da cultura não sustenta aquilo, tudo trava. Uma pesquisa de 2022 do MIT, feita com mais de 34 milhões de perfis de funcionários nos Estados Unidos, mostrou que a cultura tóxica foi o principal fator de desligamento voluntário em massa, superando em mais de 10 vezes a influência do salário. Ou seja, as pessoas não estão indo embora só por dinheiro, elas estão indo embora porque o sistema está ruim. E isso não se resolve com mais bônus, com mais reuniões de alinhamento ou campanhas motivacionais. Cultura não se impõe com frases de efeito, se constrói com consistência de comportamento. Eu vou te contar uma história que eu testemunhei de perto. Um líder foi contratado para fazer uma transformação na estrutura de uma grande empresa de serviços. Ele veio com energia, com estratégia, com um plano muito bem elaborado, né? Aí nos primeiros meses ele implementou novas rotinas, reorganizou áreas, introduziu OKRs, fez reuniões inspiradoras até. Mas com o tempo ele começou a perceber uma resistência estranha. As pessoas concordavam, mas não executavam. Os times pareciam presentes, mas na verdade não estavam engajados. Ele começou a se frustrar e a se perguntar por que isso não está dando certo. E a resposta era uma só. Ele tinha tentado instalar um app novo, super moderno, num sistema que não aceitava aquele tipo de aplicação. A cultura dominante da empresa estava extremamente hierárquica, era hierárquica, né? Então, avessa à transparência, né? Marcada pelo medo de errar, ou seja, a base era incompatível com os princípios da nova gestão. O resultado, ele foi desligado após um ano e a empresa voltou ao modelo anterior. Conclusão, gente, sem entender o sistema, não dá para fazer upgrade, não dá para fazer transformação. Existe um mapa invisível para liderar de forma eficaz. Ler a cultura é um ato de inteligência política e emocional. E eu vou deixar aqui uma lista prática para você começar a ler melhor a cultura onde você está inserido. Vamos lá. Observa como as decisões realmente são tomadas. É por dados? Por urgência? Por emoção? Por influência? Nota quem tem voz e quem é sua plateia. O poder formal é o mesmo que o poder real? Vê quais são os comportamentos que são recompensados. Ganha visibilidade quem entrega ou quem agrada? Reparem como o erro é tratado. Existe espaço para tentar ou o erro é punido? Ouve as histórias que circulam pelos corredores.
toda cultura é feita de mitos. Quais são os heróis? Quem são os vilões? Esses pontos são as chaves do mapa invisível. E sem esse mapa, você vira um estrangeiro tentando impor regras em outro idioma. O Simon Sinek, que é o autor de Comece pelo Porquê, diz que as empresas que conseguem mudar a sua cultura são aquelas onde os líderes escolhem ser os primeiros a mudar. É isso, a cultura começa a mudar quando alguém puxa o freio de uma repetição inconsciente, quando alguém ousa agir diferente antes de exigir mudança dos outros. Imagina um time em que todos os dias, numa pausa informal, o grupo se reúne para tomar café e falar mal de outros times. Fazem isso rindo, acham que não tem problema. Até que um dia uma nova gestora chega e diz: pessoal, eu sei que parece inofensivo, mas esse hábito mina a confiança entre as áreas. Vamos tentar usar esse tempo para discutir o que a gente aprendeu essa semana? No começo todo mundo acha estranho, mas ela insiste. Depois de algumas semanas, os cafés começam a virar espaços de compartilhamento e construção. Sabe o que é isso? Ou o que seria isso se fosse real? É a cultura mudando. É de dentro para fora, né? E se você é líder, pode e deve ter atitudes como essa. Eu te proponho um exercício de reflexão. Pega 3 práticas da sua equipe, qualquer uma. Agora classifica. Isso é um ritual saudável? É uma regra que precisa ser mantida? Ou é um ruído que está minando a cultura? Vou dar um exemplo. Premiar quem fica até mais tarde é regra ou ruído? Silenciar ideias mirabolantes é proteção ou medo? Esse exercício ajuda a identificar quais comportamentos você está reforçando sem perceber e te dá uma pista de por onde começar a mudança. Eu vou te provocar ainda mais. Se alguém fizesse um documentário sobre a cultura do seu time hoje, você teria orgulho de estar nele? Ou ia ficar torcendo para cortarem as suas cenas? Você está reforçando o que diz querer mudar? Ou já começou a agir como se a cultura que você sonha já tivesse em curso? Eu estou te incentivando a se fazer essas perguntas porque eu acredito que o seu papel como líder é o de ser guardião da cultura. Guardião ou até um hacker. No caso de você querer fazer algumas transformações cirúrgicas nessa cultura, você na verdade é um hacker, né? A cultura não nasce no RH, ela não é criada no comitê de diversidade, nem imposta pelo board. Cultura é vivida, acontece ali no chão da empresa e se propaga pelas atitudes que se repetem e que são toleradas. Por isso, todo líder é um amplificador cultural, mesmo sem perceber. Toda vez que você elogia um comportamento, você ignora um desvio ou reforça um padrão, você está guardando ou está hackeando a cultura da empresa. O líder é guardião quando ele protege o que precisa ser preservado. Ele sustenta os pilares que mantêm a identidade da empresa firme. Por exemplo, ética, respeito, cooperação, qualidade, coragem de dizer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. O líder guardião é aquele que sustenta o como a gente faz as coisas por aqui, sem se acomodar nele próprio, sabe? Mas também existe o outro papel, aquele que eu falei do líder, né, que também precisa ser um hacker. Alguém que identifica os padrões obsoletos e tem coragem de interromper esses padrões. Alguém que desafia o sempre foi assim. E que pergunta, mas isso ainda serve ao nosso propósito? Ser hacker da cultura é saber provocar sem romper, desafiar sem destruir. Não é sair fazendo tudo diferente, é ter a sensibilidade de encontrar pontos de fricção e operar neles com inteligência. A cultura tem um peso gigante na performance. Em 2019, a Harvard Business School publicou um estudo chamado Cultura Corporativa: Evidências do Campo, que analisou dados de mais de 1.800 executivos e mostrou que mais de 90% deles acreditam que a cultura é crucial para o desenvolvimento e para o desempenho da empresa. Só que menos de 16% disseram que a sua cultura está onde ela deveria estar. Esse descompasso mostra uma verdade super incômoda. A maioria dos líderes reconhece o valor da cultura, mas não sabe como agir sobre ela. E por isso a gente vê tanta desconexão entre o discurso e a prática. Existe diferença entre reproduzir e influenciar. Por isso eu te pergunto, você está reproduzindo ou influenciando a cultura da sua empresa? Porque tem diferença. Quem reproduz se adapta para sobreviver. Quem influencia tensiona com respeito
e abre espaço para evolução. Você pode ser a pessoa que reforça os velhos padrões ou a pessoa que começa a reprogramar o sistema. E essa reprogramação começa nas pequenas ações repetidas com intenção. A cultura não muda de cima para baixo, muda de dentro para fora, de pessoa para pessoa. Eu tive uma mentorada que era coordenadora de projetos numa empresa de tecnologia. Ela sempre foi considerada eficiente, mas distante. E ela não gostava de sempre receber o feedback do time dizendo que ela era fria. Ela me procurou para a gente trabalhar juntas numa nova abordagem para a liderança dela. Eu disse para ela começar mudando pequenos detalhes, como, por exemplo, começar toda a reunião com uma pequena pergunta pessoal. Como vocês estão? Mas como vocês estão de verdade, né? Nos primeiros dias ficava um silêncio assim, constrangedor, mas depois de um mês as coisas foram mudando. Olha como isso é importante, gente. Só por mudar o tom da primeira pergunta da reunião, ela conseguiu começar a mudar o sistema, mudar a vibe daquela equipe, né? É assim que a cultura evolui, não por discurso apenas, mas especialmente por prática. O líder é o arquiteto da cultura. Vocês devem conhecer aquela célebre frase do Jack Welch: a cultura engole a estratégia no café da manhã. Isso quer dizer que por mais bem desenhada que esteja a sua estratégia, se ela não estiver ancorada na cultura, ela morre na prática. Como líder, o seu papel não é só conduzir projetos, é cultivar padrões. Você tolera o quê? Você reforça o quê? Você modela o quê? Cada uma das suas atitudes está programando o comportamento coletivo. Eu vou te dar 3 práticas para você cultivar uma cultura viva na sua empresa, junto da sua equipe que seja. Primeira, cuidado com o que você ignora. Aquilo que o líder ignora, a equipe aprende a ignorar também. Se você vê microviolências e não age, isso vira cultura. Se você diz que valoriza inovação, mas corta toda ideia nova, isso vira cultura. Lembra sempre, a cultura é mais moldada pelo que você tolera do que pelo que você prega. Segunda prática é: torne os valores visíveis no cotidiano. Não adianta dizer que um dos valores da empresa é a colaboração se os bônus são individuais e a competição é incentivada. Proponha à sua própria liderança criar KPIs que vão além do resultado, que indiquem a qualidade das relações entre os colaboradores. Não permita que valores como empatia e ética estejam só no slide bonito dos valores da empresa. Faça com que eles sejam medidos e premiados. Terceira, crie rituais conscientes, reuniões, cerimônias de reconhecimento, processos de feedback, eventos internos. Todos esses momentos são oportunidades de consolidar a cultura. Rituais não são só logísticas, são encenações simbólicas do que a empresa acredita. A essa altura você pode estar pensando, como que uma só pessoa, pode ser capaz de mudar a cultura de uma empresa inteira? Aí eu te digo, mudar a cultura é, de fato, um dos maiores desafios do mundo empresarial. Muitas vezes, nem o CEO, nem o fundador da empresa conseguem sozinhos. Eles têm que ser exemplo, mas também precisam de aliados. Mas você, sendo um C-level ou um coordenador de área, sempre pode fazer a sua parte e influenciar. Pode, por exemplo, a partir da sua própria liderança e mudando o tom das relações na sua equipe, entre as equipes, com outros líderes, com parceiros. E as suas ações vão chamar a atenção de quem se identifica com a sua filosofia. E você vai ganhar aliados. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser rápido? Não vai. Mas você vai estar agindo como um líder consciente e corajoso. E vai deixar sua marca e criar um legado. Porque cultura não é um decreto, é uma soma de hábitos. E você, com os seus hábitos, pode ter certeza que você está programando algo. Você está criando cultura. A pergunta é, que cultura é essa? Então me diz, se todo mundo trabalhasse como você trabalha, o clima seria melhor ou pior? Se todo mundo tratasse os outros como você trata, você acha que haveria mais segurança ou mais medo? Se todo mundo lidasse com o erro como você lida, ia haver mais aprendizado ou mais paralisia nesse time? Essa é a régua real do impacto cultural. E ela é silenciosa, mas é implacável. Para terminar a conversa de hoje, eu vou te propor um último exercício. Anota aí. 1. Escolhe um valor que você acredita, que acredita de verdade. Escreve embaixo o que eu fiz essa semana que demonstra esse valor. Se a resposta for nada, reflete. Aí escolhe uma microação que possa materializar esse valor ainda essa semana. Depois compartilha com alguém.
Cultura também se contagia no relato, tá? Faz esse exercício, fica atento. E pessoal, cultura não é cenário, é sistema. E se a gente lidera, a gente também programa. Se esse episódio mexeu com você, manda para alguém que está tentando entender melhor o ambiente onde trabalha. E segue comigo, porque no próximo episódio eu vou mergulhar num dos temas mais urgentes da liderança contemporânea: como lidar com equipes multigeracionais e transformar a diferença em potência. Mas até lá, lembra, toda liderança, queira ou não, é uma influência cultural. A escolha é: você vai reforçar o que já existe ou você vai abrir espaço para o que ainda não veio. Até o próximo episódio.